Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Privilégio estar aqui com vocês mais esta semana para nós comentarmos a lição do número 8, esse desafio que temos de toda semana estar comentando uma lição da Escola Bíblica Dominical. O título da nossa lição desse domingo de 24 de maio de 2020, meu Deus, né? O tempo está voando. O título é Edificado sobre o Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Como é que você tem passado a semana? Você está bem? Sua família está bem? Que Deus abençoe a tua vida de uma maneira especial. Estamos orando por você. Queremos deixar um grande abraço a todos os inscritos do nosso canal. Você que não é inscrito no nosso canal é muito bem-vindo a se inscrever, a deixar o seu comentário, o seu like e ativar o sininho. E toda semana estaremos aqui dando a nossa parcela de contribuição para o estudo bíblico sistemático da Palavra de Deus por intermédio da Escola Bíblica Dominical. Domingo agora estive na minha igreja, num retorno de cultos presenciais, ainda que com máscara, com álcool gel, com todos os apetrechos que o decreto municipal exige para os templos aqui na cidade de Maringá. Mas foi muito bom estar adorando a Deus na coletividade. Muito bom estar ali com os irmãos, respeitando ali o distanciamento, todo o protocolo exigido, mas foi muito bom ter voltado àquela coletividade, àquela adoração em que toda uma igreja reunida no templo, adorando ao Senhor, foi muito abençoador. Quero deixar um grande abraço ao meu pastor-presidente, pastor Antônio Ferreira, ao vice-presidente, pastor Jackson, toda a igreja, toda a IAD, SEMA, Templo Central. Deus os abençoe. Um abraço também aos irmãos do canal Fé em Foco e a todos vocês que recém se inscreveram no nosso canal. Deus abençoe, ajude a divulgar, compartilhe e toda semana estaremos aqui nessa missão abençoadora de contribuir com a parcela teológica, doutrinária, algo que vai nos enriquecer espiritualmente. Amém? Vamos para uma palavra de oração. Toda semana, todos os nossos comentários são antecedidos por uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento tão especial que temos de poder propagar o Teu Evangelho. Ainda que vivendo em um contexto de dias difíceis, nós celebramos o Teu nome, porque assim o Senhor tem estado conosco todos esses dias. Abençoe cada aluno, professor, coordenador da Escola Dominical, em nome de Jesus. Amém. Título da lição, então, já falei, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O nosso texto áureo está em Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Evangelista Melk, de cara, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, não está falando que o fundamento é Jesus? De cara vou te responder. Na metáfora usada pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ela tem um sentido diferente da que ele usa aqui em Efésios capítulo 2 e versículo 20. A gente não pode sair interpretando a Bíblia numa literalidade que não deixa espaço para uma crítica textual, que não deixa espaço para uma alegoria, que não deixa espaço para analogias. Nós não podemos interpretar a Bíblia ou fazer algum tipo de exegese ou exegese colocando situações ao nosso bel prazer. A gente precisa entender que a palavra de Deus, em momento algum, ela vai se contradizer. O que ele fala em Coríntios é certo. 1 Coríntios 3:11, que diz que ele é o fundamento e ninguém pode pôr outro fundamento. E aqui ele já está falando que o fundamento, nós somos edificados a partir do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Os sentidos são completamente diferentes, os contextos são completamente diferentes. Aqui ele está trabalhando de pequenos fundamentos como pedras vivas, como pequenos fragmentos, pedregulhos pequenos de menor significação, que juntos vai formar um edifício alicerçado
na pedra da esquina, que é Jesus Cristo, ele sendo a base. Se você prestar atenção na nossa leitura bíblica, o autor aqui, o comentarista da lição, o pastor Douglas Batista, ele é muito feliz ao linkar Efésios 2, 20 a 22, com Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27, que fala dos dois construtores dentro do Sermão da Montanha, no pós-lúdio do Sermão da Montanha. Jesus Cristo deixa uma lição extraordinária, que é sobre os edificadores, um que edificou a casa na areia e o outro que edificou a casa na rocha. Então você vai perceber aqui que a rocha, vou usar um recurso geológico, um monólito, uma pedra gigantesca que era colocada em edificações muito grandes, principalmente no Antigo Oriente. Você pode perceber que essa pedra, essa simbologia, ela se aplica a Cristo na perspectiva de Paulo, quando ele escreve a carta aos irmãos que estão na cidade de Éfeso e ali nas regiões circunvizinhas onde circular essa carta. Ele se utiliza dessa metáfora para poder ensinar com verdades muito práticas estes irmãos que estão chegando de uma vida sem Deus, esses irmãos que estão abraçando a fé, para eles poderem entender onde eles estão alicerçados. Se lá no mundo eles estavam como aquele edificador que edificou a casa na areia, que no momento que veio a chuva, veio os ventos, subiu o rio e deu contra a casa, derrubou-se, acabou com tudo. Agora, uma vez estes gentios abraçando a fé, eles estão alicerçados na pedra da esquina, que é Jesus Cristo. Ele não deixa de ser o fundamento, só que aqui nessa passagem de Efésios 2 e 20, ele vai apontar para apóstolos e profetas, para aqueles que deixaram o seu testemunho, para aqueles que conviveram com Jesus, que escreveram, que deixaram como legado para todos nós, e até hoje, na atualidade, bebermos dessa fonte. É a partir dos apóstolos e dos profetas que nós temos a identificação de quem é Jesus Cristo. Se você prestar atenção, e alguém vai até fazer esse paralelo de Jesus e Sócrates, que Jesus nunca escreveu nada, que usava um método peripatético de andar e ensinar, e Sócrates também fez muito isso nas ágoras lá em Atenas. Alguém vai comparar ou vai fazer um paralelo destas duas personalidades, mas em se tratando do Filho de Deus, quando ele se encarna, nós temos documentos até exaustivos de testemunhas oculares que estiveram com ele. E eu não estou falando aqui somente da ressurreição de Cristo, é de toda a trajetória dele, porque você tem um extenso e esmagador contexto da história de Jesus, desde o nascimento até a sua ressurreição, coisa que em Sócrates vai se limitar a algumas de algumas particularidades da sua vida. Vai contar-se muito também da sua vida, principalmente a perspectiva de Platão, mas aqui em Jesus Cristo nós temos uma maximização e ainda também um elemento fundante, que é a fé e não o fideísmo, né? Não algo que a gente vai acreditar por uma livre e espontânea emanação que veio, ou por alguma heresia colocada ao seu bel prazer. Não. Ou por alguma filosofia vã que nós precisamos engolir a todo custo. Não, de maneira nenhuma. Nós temos elementos que fortalecem aqui a pessoa de Cristo Jesus, desde o seu nascimento até a ressurreição. Certos disso, nós temos a verdade prática, que fala que Jesus é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e testemunhos dos profetas, que são fundamentos dentro dessa perspectiva de Éfeso, para que no ajuntamento dessas pedras vivas que compõem o organismo vivo, que é a igreja invisível, dentro de um templo espiritual, juntas essas pedras ou juntadas essas pedras, nós temos um edifício espiritual cujo o Espírito de Deus habita, e a base
é a pedra da esquina, simbolizada por Cristo, e ele é essa pedra da esquina. Interessante que na convergência de dois pontos ou de dois ângulos está essa pedra de esquina, tanto na base quanto no topo, e quando você estuda as construções do antigo Oriente, você vai perceber essa riqueza de detalhes. Cada pedra muito bem polida em um processo de casamento de umas às outras para formar um edifício. Eu tive há algum tempo atrás no Peru, e lá eles utilizam muitas pedras nas suas edificações, e as pedras elas são cortadas, elas são lascadas, elas são colocadas de uma maneira em que eles conseguem juntar de uma forma que às vezes nem precisa de um cal, nem precisa de uma argamassa, de tão perfeito que eles fazem aquelas edificações. Agora você imagina naquele tempo onde os métodos para o tempo deles eram muito avançados. Então, mas essa parte um tanto mais histórica e até arquitetônica, a gente deixa para um outro momento, fazendo valer a ideia de que tanto apóstolos quanto os profetas, como você, como eu, como os gentios que abraçaram a fé, podemos ser sim esses fundamentos, só que a pedra é Cristo e o próprio fundamento maior é Cristo. Eu não estou fazendo aqui uma salada, eu não quero que você aqui fique pensando, ele é ou ele não é o fundamento. Os sentidos da metáfora estão diferentes em uma passagem aqui de Efésios e na passagem lá de 1 Coríntios. Lá não se pode colocar um fundamento como um ser humano natural. Lá não se pode colocar como fundamento Satanás. Lá não se pode colocar um fundamento com a palavra do filósofo tal, do psicólogo tal, do doutor fulano de tal. Não. Lá o fundamento para a salvação, lá o fundamento em que outros construtores estão arrolados é Cristo e não pode ser mudado. Essa é uma revelação dada aos irmãos que estão na cidade de Corinto. E o fundamento da comunidade e da missão na perspectiva de Paulo é destrinchada no capítulo de número 3, e principalmente quando ele evoca a graça de Deus, que é colocada como um alicerce, como sábio arquiteto, e outro constrói sobre ele. O versículo 10 é incrível, porque dá a junção ao versículo de número 11, daí de 1 aos Coríntios. Vencido esse possível dilema, ou essa possível elucubração, se resolve aqui, obviamente, essa questão, dizendo que em Coríntios é um pensamento, é um contexto, e em Efésios é um outro contexto, certo? Se não fossem os apóstolos e os profetas, e alguém pode perguntar, mas são profetas do Antigo ou do Novo Testamento? A gente tem que lembrar que o ofício do profeta ele se encerra no Novo Testamento. Já não se tem a composição de profeta como se tinha no Antigo Testamento. Ainda que João Batista foi um profeta e um dos últimos, e o Lucas descreve em Atos dos Apóstolos, no seu segundo tratado, um homem por nome Ágabo, que é conhecido também como profeta. E no Antigo Testamento já se tem essa tessitura, já se tem essa conjuntura muito bem formatada da questão do ofício profético. E também nós temos a pessoa de Jesus Cristo, que foi um profeta para a sua geração. Só que no Novo Testamento isso se encerra, e nós vamos ter aí apóstolos, e essa palavra apóstolos no grego original é enviado, é mensageiro, é missionário, é entendido como o missionário atual, aquele que vai propagar a boa nova do Evangelho. Se no ofício do profeta veterotestamentário estava alguém que era o arauto de Deus na terra para proclamar uma mensagem quentinha na hora de que Deus dava para ele, seja para rei, seja para uma nação, seja para plebe, independente do público-alvo, ele tinha que cumprir a sua missão. Nós também temos que cumprir a nossa missão, todavia,
sem todo aquele paramento que tinha no Antigo Testamento de profeta, ou do ofício do profeta, certo? Então, nós temos aqui apóstolos e profetas que, independente desse apontamento, seja do Antigo Testamento ou do Novo, ainda que, se você usar qualquer... o Champlin, por exemplo, vai apontar e vai dizer que são profetas do Antigo Testamento, apesar de que a palavra profetas vem depois de apóstolo, você vai utilizar outros recursos como o Beacon, como o comentário do Novo Testamento Pentecostal, F.F. Bruce, o Carson, mas independente disso, eu deixo a minha parcela de contribuição pessoal. Está aqui arrolado aqueles que têm eleitos e predestinados uma missão de proclamar o Evangelho, e aí a gente soluciona a questão simples assim, certo? Partindo adiante, nós temos aqui o objetivo desta lição, que é mostrar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Se não fosse eles, a gente não tinha a Bíblia que nós temos hoje, porque eles escreveram, eles compilaram. Claro que se a gente pormenorizar essa questão muito mais material, a gente vai ver a presença de escribas, não aqueles escribas hipócritas rechaçados por Jesus, mas pessoas que tinham a função de escriba, de escrever, de poder compilar, de poder arrumar, de sistematizar, de dogmatizar. E nós temos muitos homens e mulheres de Deus que deram a sua contribuição. Ainda que nós vamos ter alguns apontamentos desses homens e mulheres de Deus no Novo Testamento, na escrita ser majoritariamente feita por homens, nós vamos ter uma beleza e riqueza da contribuição das mulheres na participação desse contexto do Novo Testamento. Entendendo aqui que todo esse legado de historicidade, todo esse legado de uma profecia, de uma doutrina que foi fundamentada, isso serviu e serve para nós até o dia de hoje. As próprias traduções, a Septuaginta, a Bíblia que foi traduzida do hebraico para o grego, a Vulgata, que veio do grego para o latim, e posteriormente, nós temos aí bem posteriormente, na idade renascentista, Lutero, que vai traduzir a Bíblia da língua original para o alemão. Nós vamos ter uma contribuição imensa para a propagação do Evangelho no Ocidente, certo? Temos aqui também objetivos específicos no que tange o Antigo Testamento. Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas no Novo Testamento, em nós, por meio do seu Espírito Santo, ele habita. Apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunhos dos profetas, e refletir que somos templo do Espírito Santo e que devemos viver em santidade, são os objetivos específicos que você, professor, tem para conversar com o seu aluno domingo próximo, certo? O nosso Senhor Jesus Cristo é o edificador da igreja, a gente precisa entender essa premissa. E os santos profetas e apóstolos testemunharam e ensinaram sobre esse edificador. Se não fosse por esta contribuição, jamais nós teríamos isso, se não fossem pessoas que pudessem estar à disposição de Deus, certo? Então, nesse sentido, podemos dizer que a fé cristã é um edifício em Cristo, que é a pedra angular, a principal pedra da esquina. Os ensinos dos apóstolos e os testemunhos dos profetas são um fundamento erguido sobre esta pedra angular. Que maravilha, né? Temos, portanto, aqui a fé como um dispositivo para esse edifício espiritual alicerçado em Cristo Jesus. A nossa introdução, ela nos fala que por meio da reconciliação da cruz, e falamos isso em todas as aulas exaustivamente, Cristo formou a igreja, e o apóstolo Paulo compara com um edifício em construção, capítulo 2, versículo 21, toda
essa construtividade daquilo que nós entendemos como igreja. A pedra angular dessa edificação é Cristo e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Dá para você imaginar a riqueza com a qual Paulo está escrevendo para os irmãos em Éfeso e nas regiões circunvizinhas, de dizer assim: ei, vocês, judeus, gentios, que agora o véu rasgou, que agora vocês precisam ser um, que agora vocês precisam entender que não é por circuncisão, não é tão somente só pela religiosidade, mas agora é vocês abraçar a fé em Deus, agora é vocês abraçar esse dispositivo chamado fé para vocês se perceberem numa construção espiritual cujo alicerce é Deus. O apóstolo Paulo está dando aqui uma revelação da parte de Deus para estas pessoas agarrarem de todas as maneiras uma mudança, uma novidade de vida. Eles estavam dentro, não podemos esquecer, de um contexto onde a deusa romana Diana, que era uma deusa para os humanos, a deusa da fertilidade, tinha o seu trono estabelecido dentro de um templo gigantesco construído nessa cidade. E o apóstolo Paulo é muito sábio, mesmo em cadeias, para utilizar de elementos físicos e práticos para mostrar para eles que não são mais as construções tão somente físicas, e sim construções espirituais que fazem com que esses fundamentos que foram lançados lá atrás, em cima dessa pedra de esquina que liga os pontos de convergência, agora estão ao nosso dispor para que, como legado, a gente venha absorver tudo aquilo que o Espírito Santo deu para eles e a gente venha se deleitar nessa palavra especial. Palavra que transforma, palavra que liberta, palavra que regenera, palavra que santifica. Certo? O tópico 1 da lição fala sobre um edifício espiritual. E aí você tem 4 subtópicos: o santuário judeu, o santuário cristão, a pedra angular e Cristo, a pedra principal. Você vai aí trabalhar todos esses 4 pontos com os teus alunos, entendendo que o santuário judeu, o templo em Jerusalém, era o símbolo de exclusivismo de Israel, era aquela coisa megalomaníaca. Eu conversava com um amigo meu, um pastor Jonas, lá da Espanha, e ele esteve em Israel, e ele falou que lá do Monte das Oliveiras, eles conseguem ter uma visão panorâmica. Quando você utiliza recursos de mapa, você percebe uma construção, uma maquete de Israel nos tempos de Jesus, de Jerusalém, melhor dizendo, nos tempos de Jesus, que é vista ali do alto do Monte das Oliveiras, um plano panorâmico daquela cidade. E pouca coisa mudou. Existe uma coisa aqui e acolá. Ele falou que aquele Vale do Cedron, hoje ali só é asfalto, né? Então, uma coisa ou outra vai mudar, mas que a grosso modo, onde ficava o templo, né, que hoje tem aquele Muro das Lamentações, o templo foi destruído, obviamente, onde está ou foi erigido o Palácio de Herodes, as outras construções, como o Forte de Antônia, como os portais que circuncidavam ali a cidade, tudo ali parece estar como nos tempos de Jesus, muito preservado, né? Uma ou outra coisa estão submersos. É claro que depois de muitas destruições, você não vai ter aquele solo original. Eu conversava com um professor de geografia bíblica há um tempo atrás, e ele me fez pensar sobre isso, que de repente o solo original, as ruas originais onde Jesus passou, de repente pode estar 4, 5 metros abaixo de tanto que Jerusalém foi castigada ao longo das perseguições, das destruições, e um general entrava lá e queimava, destruía tudo, e aqueles pedregulhos foi aterrando aquele solo original, certo? Só para a gente poder pensar em algo um pouco mais prático e tentar visualizar. Você pode usar vários recursos, né?
atlas bíblico, e hoje você tem aí o Google Earth, que você consegue ver de uma maneira, e até por satélite, ali aquela região de Jerusalém, certo? Nós falamos na semana passada da proibição dos estrangeiros adentrarem ao santuário judeu, né, ao lugar santo, e agora Cristo ele vem para estabelecer essa comunhão que os judeus execravam, que os judeus eles preconceituavam todo e qualquer tipo de estrangeiro. Agora Jesus Cristo vem para fazer nula essas questões de leis cerimoniais, desfazer a inimizade que havia entre judeus e gentios, lembrando que Jesus cumpriu toda a lei, certo? Ele cumpriu toda a lei e isso é indiscutível. Estamos falando aqui o pós, né? Estamos falando aqui pós-Cristo. Já não precisa mais de todo esse legalismo, já não precisa mais de sacrifício de bode, de ovelha, de rolinha para aquele que eram mais pobres. Não, estamos falando aqui agora de uma reconciliação, de uma nova humanidade, de uma igreja formatada, fundada por ele nesse aspecto. Não falo de que Cristo veio para fundar uma religião, não é isso, mas que sim uma igreja poderosa, firme e alicerçada nele. Esse santuário cristão, que é o ponto 2, você vai discutir aí, os que permanecem em Cristo são comparados a um edifício onde Deus ele habita. Se no Antigo Testamento nós tínhamos ali o tabernáculo, que foi uma construção montável e desmontável em pleno deserto, numa caminhada de 40 anos, você tem ali a presença de Deus, que somente o sumo sacerdote Arão poderia entrar dentro do lugar santíssimo para expiar os pecados do povo. Agora você tem uma nova realidade, a era da graça inaugurada, você tem um Cristo que ele é o divisor de águas e que vai fazer com que toda essa religiosidade barata, essa religiosidade farisaica, hipocritizada por partidos sociopolíticos do tempo de Jesus, caia tudo isso por terra. Se no Antigo Testamento nós tínhamos a simbologia da presença de Deus numa arca dentro do tabernáculo, agora por uma simbologia de um templo que era o templo de Herodes, que fora construído, ainda que bem menor do que o templo de Salomão, mas nós temos a simbologia agora de um edifício espiritual cujos fundamentos são apóstolos e profetas, foram homens e mulheres de Deus que deixaram todo um legado escriturístico, todo um legado de testemunhos, todo um legado de histórias de vidas. E você vai perceber muito isso nos evangelhos, no ministério terreno de Jesus, o quanto ele contribuiu para a melhora da vida daquelas pessoas. O apóstolo Paulo, Pedro, João, onde eles passaram, contribuíram para uma mudança radical na vida daquelas pessoas. Temos, portanto, aí que ele reafirma que ele é a pedra da esquina. Nós temos a profecia de Salmo 118, verso 22, a pedra que foi rejeitada, posta por cabeça, a este é o Cristo. Nós temos aí em Atos, capítulo de número 7, versículo 48, e que nós percebemos o versículo que o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens. Isso só vaticina a construção espiritual e o ensino agora neotestamentário formata uma composição muito maior do que algo físico. Somos pedras vivas de um edifício espiritual, isso está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 5. A pedra angular é essa pedra da esquina. Essa pedra angular é uma pedra principal, que na arquitetura antiga, uma pedra angular era traduzida como a principal pedra nessa edificação. Ela era posta no canto do prédio, a gente já falou sobre isso aqui no começo da aula, né, na convergência de dois ângulos, para ela fundamentar e alicerçar, firmar e unir todas as estruturas. E para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em escavações no local do Templo de Jerusalém foi encontrada
um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Imagina uma pedra, um rochedo com 12 metros de comprimento, certo? O subtópico 4 fala de Cristo, a principal pedra. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta essa profecia messiânica que nós já falamos aqui do Salmo 118, verso 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Quem é arquiteto aí pode explicar melhor, quem é mestre de obras, quem é pedreiro e até mesmo auxiliar de pedreiro, pode linkar este exemplo que Paulo deixa para que os irmãos em Éfeso pudessem entender. Até o mais ignorante, talvez, no tempo de Paulo, pôde entender a partir de uma simples explicação da construção, porque ele se utiliza, já disse, desses elementos, desses materiais físicos e da sua época para mostrar verdades espirituais. Assim como Jesus se utilizou muito de parábolas, o apóstolo Paulo se utiliza desses recursos para fazer com que as pessoas compreendam qual é o tempo, o local, o contexto em que eles estão inseridos para reafirmar essa doutrinação bíblica para que o nome do Senhor fosse glorificado. Certo? Portanto, a pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo. E no Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo, Mateus capítulo 7, versículo 24. Eu acho brilhante o final do Sermão da Montanha, porque Jesus ele se utiliza de construção, de dois construtores, um que edificou a casa na areia, e uma vez eu vi uma pregação de um pastor lá de Campo Grande, achei muito interessante que ele disse que na areia você pode cavar até com a mão, você não precisa nem de uma pá para que lá na praia você chegue e consiga ali cavar com auxílio de água, um pouquinho de água, umedecendo o terreno, você consegue tirar a terra de um lado para o outro e fincar ali algumas bases. Uma vez eu fiquei prestando atenção na montagem de estruturas de tendas. Nessas tendas nossas atuais, essas tendas, barracas brancas que a gente vê muito por aí, principalmente em feira, geralmente essas tendas são montadas primeiramente a parte de cima, porque daí fica mais fácil conectar as bases, as pernas, por assim dizer, no chão e afixar elas. Mas o primeiro pé de vento leva barraca com tudo, com prego, com fio, porque não aguenta, porque não tem solidez. É uma estrutura metálica, é uma estrutura talvez de outros materiais que é feita primeiro por cima e depois que se coloca os pés. É muito interessante isso. A não ser que a pessoa finque os pés aqui e coloque uma escada, mas mesmo assim, aquele capote, por assim dizer, a parte de cima já está toda montada. Então, no primeiro pé de vento leva com tudo. Aqui a construção é diferente, é uma construção sólida, é uma construção firme, é uma construção em que a pedra da esquina, o monólito espiritual é Jesus Cristo. Eu gostei dessa palavra aí, monólito, né? É um recurso geológico. Tópico 2, fundamento dos apóstolos e profetas. Termo grego de apóstolos eu já falei, né? Você pode estar discutindo isso com seus alunos, enviado um mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo. Eles foram ensinados, os apóstolos foram ensinados por Jesus Cristo enquanto discípulos, que posteriormente à sua morte e ressurreição, eles estariam aí fazendo a obra do Senhor. Que importante é essa missão. Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, usam um termo quando se refere aos 12 escolhidos de Jesus, foram testemunhas oculares do ministério. Disse na semana passada, e foi até um exemplo empregado do Dr. Rodrigo Silva, né, um arqueólogo muito conhecido, professor muito conhecido aqui no Brasil. Ele
fala que as testemunhas oculares, por exemplo, da ressurreição, que foram os apóstolos, que foram as próprias mulheres que chegaram no túmulo de Jesus por primeiro, são indícios de uma comprovação da ressurreição de Jesus. Por quê? Porque o testemunho de uma mulher naquela época não era válido. E elas foram lá e olharam e viram que Jesus havia ressuscitado. Uma mentira não consegue permanecer viva por muito tempo. Terceiro, o cristianismo não morreu, está aí há mais de 2000 anos. E quarto, ainda que se inventaram e acrescentaram lendas na Idade Média, ainda que se queimaram livros, e ainda também que nós tivemos Flávio Joséfo, que foi um historiador que não era cristão e escreveu, nós temos Plínio, nós temos muitos outros que documentaram de uma maneira ocular a presença de Jesus, a encarnação de Jesus aqui, o seu ministério terreno e a sua ressurreição e a sua elevação para o céu. Mais de 500 testemunhas ali, um número significativo de pessoas. Não acredito que seja um mito, não acredito que seja uma inverdade, não, acredito que aconteceu sim, acredito que essas pessoas foram testemunhas e não se venderam por uma propaganda qualquer ou para dizer assim, não, nós estamos aqui veiculando essa verdade para a gente ser perseguido. Não acredito nisso, acredito ao contrário, de que eles foram testemunhas oculares que deram a sua tapa-cara, né? A sua cara tapa para o Evangelho do Senhor Jesus. Isso aí foi para te pegar, para tu acordar aqui na aula, certo? Tapa-cara foi demais, né? Vamos lá. Doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que se constitui o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, os testemunhos. Eu tenho um livro aqui do John Knox, que fala das 10 maiores perseguições ao longo da história. Não sei se já comentei isso aqui na aula, mas houve 10 grandes perseguições do Império Romano contra os cristãos e perseguições essas que dizimaram vilarejos inteiros a ponto de que o sangue dava quase no joelho nas ruas onde as pessoas passavam, de tamanha matança que foi, porque vilarejos inteiros em tempos de uma igreja primitiva, vilarejos inteiros as pessoas eram cristãs, as pessoas acreditavam nesse evangelho, acreditaram, e quanto mais se martirizavam pessoas, mais pessoas se entregavam a Jesus, enfurecendo assim os imperadores. Então, não é o Pedro, o Pedro é a pedra da esquina, de maneira nenhuma. Primeiro que Pedro no original grego é Petrus, Petritus, são pedregulhos pequenos, né? A Petra, que é o rochedo principal, é Jesus Cristo, e ele se utiliza desse mecanismo. Quando a gente traduz para o português, Jesus olha para Pedro e diz sobre esta, ele está falando dele, ele não falou essa, apontando para Pedro, ele falou esta, falando dele mesmo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer. Tem muitas seitas aí que precisam aprender português para entender aquilo que Jesus estava falando. O fundamento não é Pedro, o fundamento não é João, não é Joaquim, não é Maria, não. O fundamento é Jesus Cristo. E esse fundamento aqui, em específico, de Efésios capítulo 2, não contradizendo com 1 Coríntios 3,11, não, esse fundamento aqui é todo o testemunho e o legado e o presente, por assim dizer, de escrituras que eles deixaram para nós. Nós só temos acesso àquilo que aconteceu quando Jesus veio aqui na Terra, porque estes homens de Deus se dedicaram em deixar algo que tocou, que mudou a vida deles. Ora, Pedro era pescador, Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Mateus, o Levi estava lá como funcionário público no seu tempo, e muitos outros, e eles foram convidados
a formarem um colegiado de apóstolos, de discípulos num primeiro momento e depois de apóstolos, de propagar o evangelho. O que é que esses homens ganharam? Ganharam perseguição. Foram tudo mortos, martirizados. Estevão foi o primeiro mártir, ainda que não é arrolado nesses 12 primeiros apóstolos. Judas, a gente sabe que traiu Jesus, se enforcou. Matias assumiu o seu lugar, e o apóstolo Paulo é tido como apóstolo por chamada divínica, de Deus. Ele aí é um outro ponto nesse extremo que estamos conversando aqui. E estes homens morreram martirizados, com exceção João. Talvez alguém já está até pensando, ele vai dizer que João também foi morto no martírio? Não. Ele foi jogado num tacho de óleo fervente, milagrosamente se salvou, foi desterrado para a ilha de Patmos, lá escreveu o Apocalipse, depois voltou e morreu de morte natural, o único dos apóstolos a morrer de morte natural. Os outros foram decapitados, crucificados de cabeça para baixo, crucificados, enfim, todos eles tiveram um fim aí, aos nossos olhos, trágico, mas glorioso para Jesus Cristo, o Filho de Deus. O testemunho de profetas é muito válido, e eu gostaria de ler isso aqui. A palavra grega, que no caso aqui é res profetes, que é profeta, significa proclamador, intérprete da revelação divina. É esse ofício que era muito trabalhado no Antigo Testamento, e que no Novo Testamento você não tem mais o ofício em si, mas você continua tendo profecias e pessoas como que sendo usadas nessa qualidade de profeta, né? Até porque nós temos aí que foi dado uns para mestres, outros para apóstolos, outros para profetas, enfim, há uma qualidade nessa palavra. A ordem da frase em Efésios, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Tá, isso aqui é uma composição de pensamento interpretativa, de uma forma que a gente pode também utilizar. Ainda que um teólogo neotestamentário se aprofunde nisso aqui veementemente mais do que está escrito aqui, e obviamente nós não estamos desfazendo do texto, mas é aquilo que eu disse no começo: independente dos profetas serem ali da igreja ou serem de um tempo antes de Cristo, o que nós precisamos compreender é que essa máxima ela vai muito mais além e mostra que todos juntos, como pedras vivas nesse edifício espiritual, Deus vai habitar neste templo que não é feito por mão de homens. Ele é erigido pela mão de Deus, como Cristo sendo a cabeça da esquerda. Mais adiante, Paulo vai assegurar que a compreensão do mistério, que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Obviamente que há profecias messiânicas, só que eu quero pontuar algo aqui. Existia muita imaturidade doutrinária, teológica. Meus irmãos, pensem comigo, os próprios discípulos tinham uma resistência imensa em compreender o mistério de que Jesus Cristo iria morrer, de que um homem sem pecado, um homem plenamente Deus, aí já há uma complexidade aí por causa da hipostase. Isso é algo que vai ser tratado pelos pais da igreja posteriormente. Eles não conseguem compreender que Jesus precisa morrer para dar vida para eles. Tamanha era a vontade de estar com o Mestre. Foi uma passagem rápida aqui, por 33 anos, 3 anos de ministério terreno, foi uma passagem muito rápida, e que eles queriam que ele estivesse a todo momento ali. Mas, na verdade, o foco maior aqui não é se é o profeta da igreja, se é o profeta do Novo Testamento, se é do Antigo. O interessante é que esse fundamento de apóstolos e profetas está querendo dizer que são pessoas que deixaram como legado seus testemunhos, uma doutrina, uma teologia, um escrito, um livro, que pudessem elencar, que pudessem mostrar, que pudesse
equalizar, que pudesse maximizar, que pudesse mostrar a causa e efeito que é Cristo na mudança e na transformação de vidas, certo? A igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos. Você pode aqui discutir, nós temos discussões imensas, o próprio Champlin fala, dá aqui pormenores dessa questão, mas a gente quer trabalhar aqui de uma forma muito simples, porém não simplória, mas a gente quer deixar-los mais à vontade, e você tem aí até domingo para você destrinchar um pouco mais com os teus alunos, mas mostrando qual é o real sentido dessa questão, certo? Nós somos edificados para morada de Deus, edificados. No grego aí, está no particípio passivo aoristo, sugerindo que aquele ponto no tempo passado, quando os crentes se converteram e vieram a Cristo, né? Todos, antes e depois, vão se juntar para este edifício ser bem ajustado. A expressão de todo edifício bem ajustado cresce e indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Ora, quando a gente aceita Jesus, é justificado, regenerado, adotado, e nós estamos passando pelo processo de santificação, nós estamos passando também por um profundo processo contínuo de desenvolvimento. Sabe o que me veio aqui à mente? É que quando a gente vai comprar um imóvel, que ele está na planta, a gente vai lá na imobiliária, com o corretor, visualiza o decorado, vê a planta, vê o local, vai no loco, e a gente vai sonhando com o término, a gente adentrando para aquela construção tão maravilhosa que a gente pretende passar o resto da nossa vida. Em cidades organizadas e planejadas, em bairros planejados, a gente vê muito isso. Agora você imagine alguém que em Cristo Jesus estava tão longe, tão afastado, tão descrente, recebe essa palavra, recebe esse evangelho que vai ser transformador na sua vida e vai passar por um processo contínuo, mas que o próprio Deus habita dentro dele. Se na construção local a gente espera ela ficar pronta para podermos morar, aqui o Espírito de Deus já habita em nós no processo contínuo de transformação e de desenvolvimento do cristão. Deu para pegar a ilustração aí? Deu para pegar o exemplo? Aqui na terra a gente vai no decorado, vai na imobiliária, mas a gente só entra para dentro da casa quando ela está pronta. Aí o camarada, o construtor, o empreiteiro, sei lá quem, coloca a chave na tua mão e tu entra para dentro do teu apartamento, para a tua casa planejada, para a tua casa geminada, tu entra lá para dentro do teu palácio. Aqui na esfera espiritual, Cristo ele habita dentro de nós mesmo em fase de transformação, de desenvolvimento como cristão. Que maravilha isso, né? Pega essa revelação aí profunda, certo? O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor, morada do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Templo no grego é naos, residência, morada do Espírito. Eita maravilha, certo? É a morada do Altíssimo. No Antigo Testamento essa expressão morada do Altíssimo, ela fazia alusão ao tabernáculo, a gente já disse isso aqui, né? Quando da presença de Deus que descia ali, fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Esse primeiro templo aí foi construído por Salomão. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós
por meio de seu Espírito. Deus habita em nós por meio de seu Espírito. Deus habita em nós por meio de seu Espírito. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas o que isso então tem a ver com aquilo que foi falado aqui? Tem tudo a ver. Não é a construção em si. Mais do que a construção em si, vem a presença de Deus sobre os seus filhos, vem a revelação. Deus, quando se apresentou para Elias, ele poderia ter vindo num tornado, num redemoinho de fogo, num vendaval. Ele veio numa brisa suave, para mostrar que ele é Deus, para mostrar que ele é o Todo-Poderoso. Certo? Nós estamos aqui concluindo a nossa lição, entendendo que esse edifício bem ajustado, entendendo aí que essa morada do Altíssimo, uma vez que somos nós que aceitamos a fé e que damos toda a liberdade para o Espírito Santo trabalhar, esse templo do Senhor, essa palavra aí vai ser usada como recinto interior, né? O Naum, o Naos, que significa lugar santíssimo, o lugar onde se encontra o sumo sacerdote com Deus. E, todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim espiritual, separado do pecado, que agora nós pertencemos a Cristo. O crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Cada crente, o sacerdote, no seu lar, no seu trabalho, com uma intimidade profunda com o nosso Deus. Que maravilha, certo? Poderíamos esgotar aqui falando de muitas outras questões. Poderíamos aqui elevar o nosso estudo para alguma dúvida que ficou sobre a questão de 1 Coríntios 3:11 e Efésios 2 e 22, mas esse aqui não é o foco. O foco é entender que a pedra da esquina é Jesus Cristo, que os fundamentos são as pedras de menor significação, que é representada pelos apóstolos, pelos profetas, por mim, por você, por homens e mulheres de Deus ao longo da história. Até mesmo os que estavam no Antigo Testamento eram vistos como esse paradigma, porque eles apontavam para um funil messiânico que ia dar na plenitude dos tempos e na pessoa de Cristo. Né? Entender aqui que esses fundamentos não é o Joaquim, o Pedro, Paulo e o João, mas sim toda a história com as quais eles deixaram de legado para as gerações posteriores. Entender também que toda essa concepção de uma construção é uma metáfora que Paulo usa com belezas aqui insondáveis. Eu gosto aqui também do que o Beacon fala, de que nessa metáfora Paulo se utiliza aí de pelo menos 4 aspectos, que o primeiro é o que a gente conversou aqui, que são os apóstolos e profetas. Que metáfora é essa? A metáfora da construção de um edifício. O segundo aspecto é que Cristo é a principal pedra da esquina. A gente falou isso aqui demasiadamente. O terceiro aspecto é que os crentes em Cristo são pedras vivas, bem ajustadas e crescem para o templo santo. Lembrando da aula passada que agora não há mais barreira, não há um muro que separa o estrangeiro daquele que é judeu, porque com a pedra da esquina ela consegue ligar aqueles que são gentios dos que são judeus. Não tem mais aquela parafernália daquela religiosidade que vai nos anular de podermos adentrar ao lugar santíssimo espiritual e rasgar as nossas vestes e adorar ao Senhor. E um quarto aspecto é que o templo no qual os gentios são edificados é a habitação de Deus. Na antiga ordem tabernáculo, o templo existiu apenas para proporcionar um lugar santo, um lugar para o santo de Israel. Mas Paulo escreveu aos crentes em Corinto: não sabeis
vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios 3:16. A igreja cristã, quando é verdadeiramente igreja, é a casa e a presença de Deus. Se no Antigo Testamento tínhamos uma concepção e uma configuração de que tabernáculo e o lugar santíssimo no templo era um local privado para o sumo sacerdote fazer expiação por toda uma geração, por toda um quantitativo de pessoas, agora nós, enquanto igreja, estamos aqui com livre acesso de adorar e bendizer ao nome do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo abençoe o nosso coração, que você seja uma pessoa feliz, com a graça do Senhor sobre a tua vida. Foi muito bom ter estado com vocês aqui, ter trabalhado um pouco e dado um pouco da nossa contribuição. Se ficou algum ponto aí a ser falado, vai lá no meu WhatsApp, né, 44998428218, e você pode mandar uma mensagem que a gente dialoga, a gente conversa. Aqui é somente para a gente poder estar aí dando a nossa parcela de contribuição aos professores do Brasil, alunos, coordenadores da Escola Bíblica Dominical que não pararam mesmo em tempos de pandemia, né? Fazemos suas lives. Você que já está em uma cidade onde voltou a plena atividade, Deus te abençoe de uma maneira especial. Ore pelo nosso Brasil, ore pela nossa nação. Tenho certeza que Deus irá abençoar você de uma maneira muito especial. Amém? Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, ative as notificações. Foi muito bom ter estado com vocês aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser. Deus abençoe e lembre-se, Jesus Cristo é a principal pedra da esquina onde nós estamos fundados nele, nós estamos fundamentados nele, estamos em cima dele para